Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas, divas lindas. Divas lindas, na primeira terça-feira de março. Hoje, pleno carnaval. Eu acredito que quem está ao vivo aí, ó, é do bloquinho do Netflix, do bloquinho do sofá. Bloquinho do sofá. E, obviamente, a comunidade diva, né? Que da comunidade. Mas se você também está na folia e vai ver a gente depois, não tem problema não. É tempo, conhecimento. Bacana é isso, né? Que você grava o podcast e depois ele fica ali. A gente não consegue imaginar quando a pessoa vai ver, em que circunstância, como que aquela palavra vai chegar para ela e tal. E hoje, iniciando o mês de março, que vai ser um mês de... a gente vai receber mulheres inspiradoras, mas no final a gente vai explicar hoje o nosso novo uniforme, né, Kim? A gente está com uma camisa, lindo. No final a gente vai explicar. Lindo, né? E hoje a gente tem uma convidada que é muito super especial. Convidada. Iracema Barreto, toda dificuldade para achar a agenda dessa mulher. Dificuldade. O mais bacana é que eu acho interessante, fazendo rapidamente, eu vou apresentar, não é a dificuldade, igual a maioria das mulheres estão naquela busca desenfreada, que eu tenho que trabalhar, eu tenho isso, é filho, eu não sei o quê. Não, eu achei interessante porque às vezes a dificuldade de achar agenda é porque ela está cuidando dela, fazendo o que ela gosta. Ah, Ivana, mas é minha aula de dança. E aí ela vai explicar pra gente como é que a gente chega nesse nível ali. Então, Iracema Barreto, 56 anos, filha da Dona Maria, querida. E do seu Otacílio, mãe da Júlia, que está com 21 anos, que eu vi nascer. Jornalista, formou comigo, moramos juntas. Foi. Sou dindinha dela, da mãozinha na dindinha. Já pediu bênção hoje? Bênção, Deus te abençoe. Pedi, tem razão. Né? E segui o caminho mesmo no jornalismo, editora-chefe do jornal hoje em dia. O respeito é bom e eu gosto. Manda na parada toda lá. E trabalhou também já em outros jornais, Estado de Minas, e enfim. Mas o mais bacana, gente, é que você olhando essa apresentação curricular, que é uma sumidade, ela conversando sobre os assuntos, você deve pensar assim, hoje então elas vão fazer uma análise do momento sociopolítico, econômico, cenário político do Brasil, projeções eleitorais, porque trabalhou na editoria. Aqui, Iracema, você sempre trabalhou na editoria de política também, né? Trabalhei em todas, até em esportes. Trabalhei política, economia, gerais, cidades, classificados, cultura. Classificados é bom. Na época que existia, né? E aí, ela... Nessa loucura toda, para pensar assim, ela vai falar sobre isso, mas na verdade não, gente, porque ela foi fazer um caminho inverso, no sentido assim, olha, essa euforia, essa loucura, essa adrenalina de meios de comunicação, de imprensa diária, basta. Eu vou fazer um caminho de busca, e sempre teve isso, né? Quando a gente morou junto, você comia folha pra caramba. A mulher chegava no sacolão, só trazia folha no sacolão, olhava para aquilo. Isso a gente estudante ainda. É verdade. Terapeuta, instrutora de yoga. E hoje, gente, ela vai contar pra gente um pouco sobre inteligência espiritual. O que é isso? Peraí, não é inteligência artificial. Só lembrando, artificial foi o último episódio. Foi outro assunto. É outro assunto. Esse é inteligência espiritual, que foi um conceito que eu conheci por meio dela, na nossa comunidade, né, Kênia? Nossa, um encontro maravilhoso. Um encontro muito profundo. E que nesse depende muito da pessoa. Na verdade, totalmente. Tudo depende. Tudo depende, né? Inteligência espiritual aplicada ao desenvolvimento humano e neuromeditação. Bom, o currículo dela é enorme, mas tem também o livro que ela lançou em 2021, A Dualidade da Luz, escrito junto com a Neuza Silva, né? Livrinho, ó, papo cabeça, livro típico do papo que ela estava tendo com o Aldo, nosso produtor e diretor, que na hora que nós chegamos um pouco atrasado hoje, e aí ele brincava com a gente que não precisava gravar, não, que ele já tinha resolvido a entrevista. Verdade. Só faltou gravar, né, Aldo? Mas imagina os mergulhos. Um encontro maravilhoso, porque uma das coisas que a gente aprende com a inteligência espiritual é que a vida acontece nos encontros. A gente dá salto nos encontros, a gente aprende nos encontros, evolui, porque a vida é basicamente relacionamento. E essa frase é linda. Já começou, né, gente? O papo cabeça já começou. Não dá nem pra fazer pergunta. Mas então vamos lá, Iracema, já que é a arte da pergunta, né? Eu fiz uma apresentação, assim, geral, né, sua, mas se alguém chegasse para você agora e falasse assim, quem é essa Iracema Barreto? Com seus 56 anos, que mistura uma trajetória profissional e uma trajetória que também é profissional hoje, porque você ajuda muitas pessoas com as terapias, você atende pessoas, mas que parece caminhos antagônicos.
Só parece. Né? Mas que, na verdade, se convergem. Sim. Quem é a Iracema Sim. Barreto? Eu sou uma eterna buscadora. Nessa busca foi que eu, no momento de crise, você falou da questão da comunicação, de todo o trabalho, como que eu fui para essa busca, para sair para essa loucura? No momento de crise em que eu achava que o meu trabalho como comunicadora realmente era uma loucura, que não tinha um propósito, que não servia mais aquilo que eu acreditava, eu achava que eu não estava conseguindo transformar e alcançar as pessoas. E aí eu fui para um movimento que é um movimento que afasta a gente de toda a prosperidade, de toda a alegria, que é um movimento de resistência à vida. Então eu passei a negar o meu trabalho como comunicadora, eu já não queria mais aquilo, eu me sentia muito infeliz em relação àquilo e queria achar um outro sentido para a vida. E aí eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, que já vai para 16 anos, e que foi num momento de muita ruptura, de uma crise muito forte mesmo para mim, saindo de um relacionamento que foi realmente muito desafiador, porque era um relacionamento abusivo, e eu custei a entender que era um relacionamento emocionalmente abusivo. E que eu me julguei muito, eu me condenei muito. Então, no meio dessa história toda, eu me sentia realmente no fundo do poço. E eu não conseguia enxergar o que hoje eu enxergo, que às vezes a gente precisa realmente chegar no fundo do poço para poder bater e encontrar um impulso para voltar. E para poder se transformar, e para poder chegar às outras pessoas. Fala exatamente isso. Né? Isso. O Cortella fala uma coisa também. Do mundo. O Cortella fala uma coisa muito importante também, que quando a gente se sente em depressão, e eu estava num momento de uma depressão, que eu não assumia, que eu não admitia, que eu fiquei 2 anos quase com um medicamento na bolsa, e eu falava, E não tomava? Eu sou a moça da Folha. Eu sou a moça do chá. Eu sou a moça do chá. Eu acredito, eu aprendi com a minha mãe sobre a questão das plantas, das raízes e tal. Que isso, depressão. Eu tinha um preconceito e eu renegava. E ela sempre fez umas piadinhas com essas coisas quando a gente malhava e ela zoava, né? Que era assim, Iracema, isso é muito zen, Iracema. Aí ela falava assim, isso aqui foi feito pelas virgens do Himalaia. Não, isso aqui foi feito pelas freiras virgens do Himalaia. E era sempre essa piada. Então, assim, o Cortella fala isso, assim, que me ajudou muito também no processo, num livro dele. E ele fala assim, a gente tem um hábito de, quando a gente está nessa profunda tristeza, falar é um vazio. E quando a gente toma consciência desse vazio, a gente tem uma tendência a desesperar. Porque você fala, o vazio, o que é que eu faço? E ele dá outra perspectiva, que ele fala assim, que maravilha. A partir desse vazio, você pode preencher com todas as outras coisas que você quiser, com tudo de novo que está para chegar, com tudo que você não conseguiu enxergar ainda, que você pode colocar ali para dar um outro sentido à sua vida. Ressignifica, né? Ressignificar. Então, eu comecei essa busca de autoconhecimento, que foram várias formações, a partir realmente de uma amiga, né, que é a Neuza, que ela, percebendo o meu estado de dor, ela realmente enfiou a mão lá embaixo, naquele poço, e falou, vem aqui. E ela me ofereceu um atendimento terapêutico, e na época eu estava assim, duras mesmo, assim, era difícil, era repórter, era outra coisa. Eu falei, mas amiga, eu não tenho condição de te pagar por esse trabalho. Ela falou assim, que isso? Vamos fazer. E a gente fez um processo em que ela me ajudou a enxergar uma série de coisas. Me ajudou a eliminar vários preconceitos que eu tinha, vários julgamentos que eu tinha sobre mim, sobre a minha história, sobre a comunicação. E aí, o que eu fiz? Renegando, digamos, a minha comunicação, a minha formação, eu fui estudar mais sobre comunicação. Porque eu já estava no impacto daquela questão da digitalização dos processos, a notícia digital, os meios digitais. Eu falei, meu Deus, isso é uma loucura. E eu já falava naquela época, eu falava assim, eu quero ser como aquele selvagem do livro, né, do Admirável Mundo Novo. Eu não quero mais tomar esse comprimidinho azul, eu quero ser o selvagem, que vai ficar fora da cerca e não viver essa história, porque isso era muito louco. Só que antes de fazer o que eu acreditava que seria uma saída, eu falei, eu vou estudar esse universo primeiro.
No meio daquele processo, na crise, na depressão, com uma filha que eu estava já criando praticamente sozinha. Já adolescente, né? Já entendendo que aquele casamento era aquela loucura para mim, mas entendendo que eu precisava reunir forças para sair daquilo, inclusive. Eu fui estudar comunicação e marketing digital, fui para a Fundação Getúlio Vargas e fui estudar essa história. E entrei num processo de me entender, de me aceitar, de aceitar aquela busca, como eu falei no início. Eu sou uma buscadora e eu acho que todos nós somos buscadores eternos. Isso não é uma questão de não preencher nunca, é uma questão de a gente estar sempre buscando algo mais sobre nós mesmos, né? Que é uma dimensão muito maior. Ao mesmo tempo que eu estava estudando isso, eu fui fazer minha formação em yoga. Então, eu ia todo sábado, quando não tinha as aulas, que as aulas eram de 15 em 15 dias, no sábado, além de sexta-noite, da FGV, eu ia fazer minha formação em yoga. A Júlia ia comigo, pequenininha, para a formação, fazia lá a prática de yoga que tinha no início, e depois o resto da aula teórica ela deitava e dormia. E foi um processo muito legal, porque no final das contas, quando chegou na época da formatura, ela se formou junto comigo em yoga, em roupa da gente, eu de sari, ela de sari, no consulado da Índia. A mestra, na época, pegou e falou assim, não, Júlia, então você vai escrever um texto sobre o que você entendeu que é meditação. E ela escreveu o texto dela e ganhou um diplominha simbólico, né? Isso foi muito legal ter levado ela para isso também. Ela é bailarina. Dança. É uma gata, lindíssima. E tá estudante de comunicação. Tá fazendo comunicação. Tá fazendo, que período de jornalismo lá na PUC. Que massa. Começou a fazer uma outra formação, Relações Internacionais, não gostou e migrou para comunicação. E aí, junto com esse curso na FGV, eu fui fazer o yoga. Aí eu fui fazer uma outra formação também vinculada ao yoga, que é uma outra terapia. Aí eu comecei a fazer formações em Reiki. E aí veio, porteira abriu. Aí foi Theta Healing, várias formações. Aí foi barras de Access. Aí foi Enneagrama. Aí comecei a fazer uma formação depois com um psiquiatra, que eu fiz várias formações com o Diogo Lara, que ele tem um trabalho que chama Abordagem Integrada da Mente, que a gente trabalha processamento de memória, que são ferramentas que eu uso muito junto com o trabalho da inteligência espiritual. E aí, depois de várias outras formações, na neuromeditação também, chega para mim a inteligência espiritual. E foi realmente um divisor de águas. Então, respondendo à pergunta, eu sou uma buscadora que hoje tem consciência de que eu sou Deus em movimento. E aí eu não consigo não pegar um gancho dessa frase. Essa frase É maravilhosa, gente. Essa frase está aqui. Né? Na verdade, não é exatamente assim que está aqui no livro, né? Sim. Mas está aqui no livro que Deus quer se disfarçar da gente, né? Então, quando eu penso que eu sou Deus, quer dizer, Deus é a Quênia disfarçada, no que responsabilidade, né? Assim, foi uma das frases que mais me chamou a atenção no livro, sim, porque acho que ela chama a gente para o real, assim. Olha, é isso, assim, né? É aquela história que você busca fora aquilo que está dentro. Né? Essa As respostas estão aqui dentro, né? Exato. Essa frase é de um mestre indiano, né? Que ele trabalha com uma ferramenta que é de cura também, que chama Diksha. E essa frase, ela é realmente extremamente poderosa, porque quando você entende que a divindade não está fora de você, ela não é colocada algo que você tem que buscar, sim, num templo, seja ele qual for, num lugar específico, algo que está muito além de você, você pequenininha, humilhada, e aquilo está ali, te vigiando, te condenando, né? Você tira de você a parte que está lá dizendo que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se você é centelha divina, como você se conecta, como que você opera nesta realidade em que nós vivemos, com os desafios que a gente tem no dia a dia, como mulheres, nós não temos mais ou menos desafios, nós temos desafios diferentes, desafios que são realmente muito pesados numa sociedade que a gente vive, com uma série de questões, mas como que você opera nessa realidade? Como seria diferente se você tomasse a consciência de que você, onde quer que você esteja,
para onde quer que você vá, de onde quer que você venha, seja lá com quem você se encontra e se relaciona, você é Deus em ação. Você está ali a serviço da vida. Você está ali a serviço de Deus. Será que as suas atitudes não mudariam? Será que você faria determinadas coisas que você faz no dia a dia, se você tivesse a consciência de que Deus está agindo através de mim? Sim. Eu sou o canal para essa transformação. Eu acho que eu tenho uma vida humilde, difícil, que nada serve, mas se eu tomar consciência de que Deus está ali agindo, disfarçado de mim, porque Ele está, na verdade, aqui operando através de mim, eu falaria determinadas coisas. Não. Ou eu me julgaria depois de falar também, porque afinal de contas eu não posso esquecer que eu estou operando nessa realidade, num mundo cheio de dificuldades. Iracema, eu posso ler o trechinho? Claro, por favor. Eu falei assim, meu livro está todo marcadinho nas partes. Ai, que delícia, eu gente. assim, é chique, né? Autora. Começa a autora, olha aqui. Nossa. Gente, vou tentar, né? Porque assim, já vai preciso lá, dos auxiliares. Dos auxiliares, e o auxiliar ficou na bolsa. Qualquer que seja a sua experiência no momento, saiba que você é os olhos, corpo e a mente de Deus vivendo a vida disfarçada de você. Acabou, né, gente? Essa frase é muito forte. É muito forte, é isso. É o que fala aqui um pouco antes também, ó. A arte de deixar fluir é a arte de viver em harmonia consigo mesmo. É isso. Não é com outra, é com... Não. Nossa, sabe aquela frase? Eu realmente amei o livro. Que já tinha te falado antes dessa semana. E é interessante que eu sempre ouvi isso. A pouca religião, ela afasta de Deus no sentido assim, o pouco conhecimento, né, da religião, da espiritualidade, já muito aproxima, né? Porque quando você começa a aprofundar nas várias correntes espirituais, você vai vendo que na hora que você coloca tudo assim, todas estão buscando... No frigir dos ovos, no mesmo lugar. Então, por exemplo, você fala assim, é um mestre indiano que colocou essa expressão, né? Sim. Deus é movimento. Eu sou Deus em movimento. Isso. O que não... Escutando assim, sem uma explicação, a pessoa pode fazer que heresia, você fala que você é Deus. Gente, mas cristão significa pequeno Cristo. Exato. Cristão significa o pequeno Cristo. A palavra de Deus fala, nós somos chamados a essa imagem e semelhança de Deus. Perfeito. Não tem como acessar a Deus se não acessar o outro, gente. Se não acessar você primeiro, né? Porque é bíblico. Claro, mas eu falo dentro do encontro. Dentro do encontro, eu tô falando. Eu acesso. Como é que Deus se comunica comigo? É claro que eu tenho meus momentos de oração, mas quantas vezes Deus fala, e eu acho que é a forma que Ele mais fala através dos encontros. Através de uma fala dela, através de um texto que você lê. Que são os mecanismos. E aí a gente está falando disso, Papa Francisco adoecido, e naquela ocasião dele no hospital, caiu um texto para mim assim, o Papa e o princípio da indiferença. Eu achei aquilo tão indiferença. Maravilhoso aquele texto, não é? Lindo, maravilhoso. Cheguei a compartilhar, não foi? Maravilhoso. E aí ela traz a ideia da espiritualidade de Santo Inácio, que é dos jesuítas, que é muito profunda, né? E é exatamente isso. O que, na verdade, seria o princípio da indiferença, na visão inaciana, é exatamente isso. É essa entrega absoluta e total de que eu não estou vivendo aquilo ali com um Deus que está alheio à minha dor, alheio ao meu sofrimento. Né? É um estado de graça, de entrega. E que não está me causando aquela dor, porque Ele não está me castigando. E é outra coisa. Ele não está me castigando. Porque é bem isso, é muito importante também. Do contexto religioso, né? Que é o extremo da lógica de que eu estou com Deus, eu tenho a prosperidade. E se eu estou com Deus, eu preciso estar no sofrimento. Então, existe também alguns momentos de negócio. Na conversa, antes da gente começar aqui, eu estava conversando com o produtor e o diretor, e eu falei isso com ele. Falei, é preciso entender que o ônibus de Romeiro também tomba. Adorei. Não é isso, né? Porque às vezes as pessoas têm uma impressão de que ela tá ali. Eu, por exemplo, eu vou à missa, eu vou ao culto todo domingo. Tá nada pode. Eu tô blindada. Aí na hora que acontece um desafio da vida, qual é a primeira coisa que essa pessoa faz? Ela questiona Deus. Ela questiona o tempo, ela questiona por que levou meu filho, por que meu marido perdeu o emprego, por que eu sofri isso nesse relacionamento. Eu passei por isso. De estar ali, eu me julguei muito, me questionei. Tá vendo? Você não é tão inteligente?
Você não é tão Quer independente. Poder, né? Você não é da... Como é que você não percebeu? Como é que você não saiu disso até hoje? Como é que você não leu nas entrelinhas? E lógico, como é que Deus permitiu isso? É. E eu agradeço muito, eu sou muito grata de logo no início deste processo pensar assim: eu que não ouvi várias vezes, mas nas vezes que eu ouvi, que eu me permiti, que eu me abri, isso me livrou de coisas muito piores. Muito piores. Uma coisa que você falou do texto, Ivna, que eu achei lindo e que tem tudo a ver com a inteligência espiritual, que ela fala ali da entrega e da aceitação. Uma das questões que mais fazem a gente sofrer na vida é a resistência à vida. É a resistência ao que a vida traz. Eu costumo dizer isso assim. Ao não deixar fluir. Ao não deixar fluir. Completo, né? No seu pacote completo. E esse pacote completo... Eu adoro a minha frase de cabeceira, eu já falei umas 1000 vezes. Aqui sou eu e Joe e minha circunstância. Sou Joe e minha circunstância. É isso. Sou eu. É isso. Se você não aceita, se você não aceita quem você é, de onde você veio, como a sua história foi construída, onde você tropeçou, onde você saltou, com quem você está, como você está neste momento, você não consegue dar um salto de prosperidade, porque você está resistindo a algo muito maior que a vida colocou à sua disposição para você evoluir, crescer e servir. E aí, no servir, crescer cada vez mais. Se você resiste à vida, você está no julgamento, você está na dualidade, você está na polaridade. Isso é certo, isso é errado. Dentro do meu certo, eu julgo qualquer outra coisa como errado. Isso é bom, isso é mal, ruim. Dentro daquilo que eu considero que é bom, tudo que está fora do meu pensamento é ruim, está errado, eu tenho que afastar. Se eu estou num movimento religioso, eu acredito que ele é que é o certo. Então, o outro, só ele salva. Então, o outro está errado. Eu, além de não aceitar o outro, ainda critico, ainda excluo o outro, ainda acho que ele tem menos Deus do que eu julgo que eu tenho. Nossa, então, para mim, tanto essa polaridade, né? Assim, na política, na vida, e com isso a gente perde. No extremo. Perde o outro. A gente perde o encontro. Perde o encontro. A gente perde a chance de crescer, de evoluir. A gente perde a oportunidade de falar de Deus de uma forma muito mais ampla. Sim. E de perceber o valor da dimensão espiritual para nos dar um sentido na vida. Você lembra quando a gente era mais jovem? Me ocorreu uma lembrança. A gente era mais jovem. Essa frase... Não, mais jovem não, quando a gente era criança. Não. Criança melhorou. Que existia aquele binóculozinho. É monóculo que chama? Monóculo. Para ver a foto, né? Para ver a foto. Era assim, gostos pequenininhos. Ali. Aí eu fico pensando, me veio essa metáfora aqui agora. Quer dizer, tudo hoje, né? Toda essa lógica de algoritmo, dessas polarizações que envolvem a política, a religião e tudo, é um exercício da gente ver o mundo como um monóculo, né? Sim, só a nossa bolha, só a nossa verdade. Porque assim, eu estou aqui olhando para você, mas eu estou focada em você, mas eu sei que o Aldo está ali, que tem uma TV aqui, no meu entorno, eu estou atento. Sim. E esse monóculo que tira a possibilidade de ver qualquer vida, graça, conhecimento, riqueza no outro. Perfeito. Isso é muito triste. Agora, eu queria pegar o gancho, porque você falou dualidade, a gente vive nessa dualidade. E aí veio uma pergunta intrigante, assim, o nome, a dualidade da luz. A luz é dual? Sim. A luz, ela é luz, ela é sombra. Só existe luz porque tem sombra. Só existe luz porque tem sombra. Aí são conceitos diferentes. Eu entendo. Só existe luz porque tem sombra. Não, na verdade, só existe sombra porque tem luz. O conceito, aí eu vou entrar na fotografia aqui. Me desculpa, agora é minha área. Mas é isso mesmo. Assim, só existe em função do outro. E quando a luz é onda, quando a luz é partícula, dependendo do ponto de vista do observador. Porque você faz, porque você faz todo um apanhado, inclusive físico, com um livro sobre isso. Que eu falei, meu Deus, a mulher leu até... O que ela leu aqui? A primeira parte é bem de física quântica. A segunda parte, ela justamente para trazer esse conceito de... Começo falando sobre a dualidade e a polaridade. Começa falando que nós somos luz e sombra, nós somos isso. E que a gente precisa também entrar em comunhão com isso. Que a gente é dia e noite, que a gente é luz e sombra. Lua e sol, né? Exato, e que a gente precisa estar em comunhão, que a gente é humano e é divino.
que a gente está numa experiência na Terra, mas que a gente cresce se a gente mantiver o olhar para o alto. Tudo é isso. Tudo é dual. Agora, né? quando isso não é legal, quando eu estou nessa polaridade de julgamento, quando eu considero que só um lado é bom, aí eu não aceito minha sombra. Eu tenho sombra? Tem não? Que isso? Comungo todo domingo? Que sombra que eu tenho? Que pecado que eu tenho? Que pecado que eu tenho? Nossa, pecado tem o outro, que é isso, isso, e eu estou julgando pelo que eu estou vendo pela janela, pelo que eu estou vendo na rede social. Pela minha verdade. Só que quando eu tenho uma grande... Falando em verdade, qual é a grande verdade? Eu estou julgando o outro pelo meu olhar. Eu estou julgando o outro por aquilo que eu acredito, inclusive, que falta em mim. Que eu não tenho nem consciência de que falta em mim. Que isso é terapêutico. E eu estou apontando até porque o dedo todo pro excesso outro. remete a uma falta, A né, uma gente? falta. Se tem uma frase que é verdadeira, é essa. Todo excesso remete a uma falta. Terapeuticamente falando. E é legal quando você cita aqui, é um dos autores que eu já tinha até visto sobre ele, porque quando a gente estuda storytelling, que ele fala, né, do mito da caverna. O mito da caverna. Que você tem que entrar. Joseph Campbell. Joseph Campbell. Sensacional, porque essa ideia da história, né? Você tem que mergulhar, né? E aí, às vezes, a gente tem o medo de mergulhar, mas as histórias são mais reais, são mais verdadeiras, conectam mais. Eu tô pensando até no contexto do storytelling, quando a gente tá no mergulho. Quando permite esse mergulho. Eu achei isso tão legal. Porque para quem não conhece a frase, para as divas que ainda não conhecem, é a caverna onde você teme entrar, guarda o tesouro que você procura. Guarda o tesouro que você procura. É que a frase que está né? no livro. Essa frase é muito profunda, porque a gente inclusive, eu tenho essa percepção de que a gente fica com o olhar voltado para fora. Eu não aceito dizer que Deus está aqui dentro, porque às vezes eu falo assim, imagina, eu sou tão imperfeita, eu sou tão impura e tal, como é que eu vou aceitar? Isso, né? Como que eu vou merecer isso aqui? Então a gente vicia nesse olhar para fora, vou terceirizar, vou responsabilizar. Eu estou infeliz, eu estou triste, imagina, eu estou indo para a igreja, eu estou tentando, eu estou rezando, eu estou ajoelhando, é culpa do fulano, é culpa da economia, é culpa do governo, devia ter ganhado o A, não o B. Quem no exercício anterior, não, mas tinha que ter sido o B e não o A. E fica nessa briga de não aceitação da vida, eu estou sempre jogando para fora. Eu estou insatisfeita hoje aqui, com o meu corpo, que isso acontece muito. Não, isso é alguma outra coisa. Mas volto a falar da história de Deus. De eu sentir que Deus está aqui dentro comigo. Eu faria determinadas coisas que eu faço hoje? Ou eu deixaria de fazer as coisas que eu deixo de fazer se eu tivesse a consciência de que eu estou aqui nessa experiência, andando por diversos caminhos e que Deus está me levando para determinados lugares num propósito que é muito maior do que eu posso imaginar, mas que me dá a consciência de que eu sou o todo e faço parte do todo. Eu contenho o todo aqui em mim. Então, que parte de mim não aceita isso? Voltando à história do texto que você compartilhou, Ivna, ele tem tudo a ver com a inteligência espiritual. O que é, afinal de contas, a inteligência espiritual? É uma dimensão da inteligência humana. O que nós já conhecemos? A inteligência emocional, que é a nossa capacidade de lidar e processar com as nossas emoções. A inteligência racional, que é a intelectual ou racional, que ela me dá a capacidade de entender, tem o processo cognitivo, de fazer contas, ou seja o que for, o famoso QI, exato. Eu coloco a inteligência física, né, que é todo o processo de cura, ele passa pelo corpo, de tudo aquilo que a gente precisa realmente liberar. E a inteligência espiritual, que é o QS, né? Ele é o QS na sigla em inglês, né? Que tem um coeficiente também. A gente tem formas de medir qual é o seu nível de inteligência espiritual. Eu quero fazer isso. Isso é fantástico. Tem. A gente mede como se fossem esses testes que eles aplicam para fazer testes bem mais simples. Como que mede isso? A inteligência espiritual, ela tem determinados parâmetros. Quais são as características de uma pessoa que tem um alto nível de inteligência espiritual? Ela tem autoconsciência. O que significa isso? Ela sabe por que ela vive, para que ela vive e por que ela morreria. Ela tem um alto índice de aceitação da vida, de não resistência. Aceitação não é resignação. É muito diferente. É você ter a consciência daquilo que você pode mudar, daquilo que é o seu papel. Para resumir, eu ter consciência do que é assunto meu
do que é assunto do outro, do que é assunto de Deus. É isso. E aí é difícil, né? Para quem é muito desafiador. Que acha que tudo é assunto Nós vamos começar a mudar essa mentalidade. Não vamos mais falar difícil. É desafiador. Ótimo. Desafiador. Desafiador. Então, e qual é o desafio? Olha só, se eu tiver que cuidar só daquilo que é assunto meu, é coisa pra caramba, já né, é gente? muito, né? Para nós, mulheres, divas fantásticas, com o desafio de estar... imagina, o desafio de estar aqui. E num contexto, assim, que aí a gente não tem como tirar do contexto social, né, gente? Não, ser imagina. mulher hoje já é um desafio por natureza. Por natureza, em qualquer comparação. E né? ser mulher diva. E ser... sabe, olha só, vou trazer aqui uma coisa. Eu, lá no evento, né, do Viva Surreal Beleza, eu adquiri a camiseta, uma das camisetas das divas, da lojinha, e eu não adquiri por causa da camiseta, eu adquiri por causa da frase, porque ela também tem tudo a ver com a inteligência espiritual. Diva não se veste, diva se posiciona. A inteligência espiritual, essa nova dimensão da inteligência humana, ou essa outra dimensão da inteligência humana, ela dialoga com essas outras inteligências, todas elas dialogam. E o que ela te dá? Um posicionamento sobre a vida, um novo posicionamento. Legal. A inteligência espiritual, ela te dá uma capacidade de entender, de enxergar esse todo. Uma outra característica da pessoa que tem inteligência espiritual é a visão holística, é você saber que isso não aconteceu só assim, que a Ivna não está falando hoje de um jeito tal, só por causa disso, que a Ivna é só isso. Não. A Ivna tem uma história, ela tem um núcleo familiar, ela tem uns projetos, e ela tem a circunstância, ela tem uma motivação para isso, para aquilo todo. Então, num encontro com a Ivna, se ela estiver, ainda que eu não conheça a Ivna, se ela estiver nervosa, brava, destemperada, eu, ao invés de entrar nessa energia dela e arrumar uma briga e também dar vazão a essa coisa, devolvendo a vibração, eu paro, observo e lembro que existem circunstâncias que estão ali. Então, no assunto que é meu, que atuação que eu posso ter ali, inclusive para mudar a vibração dela? Ou para não entrar na vibração dela e aquilo, ok, e eu vou seguir adiante. Outra característica é o nível de gratidão, é você realmente ser grato por tudo e exercitar, isso não é uma falácia. Agradecer é deixar a graça descer. Quanto mais você agradece, né? Quanto mais você agradece, mais você recebe. Quanto mais você recebe, você vai ficando pleno e vai sendo capaz de fazer o quê? Compartilhar. Eu vou compartilhar com você, eu vou entregar, vou te dar aquilo que eu estou recebendo. Porque transborda, né? Mesmo que você quisesse, como uma água, um copo, né? Quando você está recebendo muito, ele transborda, mesmo sem você querer. É isso. E o mesmo sem você planejar, né? O exercício do olhar. Eu acho que a gratidão nos permite exercitar o nosso olhar. O olhar o quê? O olhar holístico, o olhar integral, exatamente. O olhar grato, o olhar da compaixão, que é outra característica, o olhar da transcendência, o olhar da espontaneidade. Se eu falava, não, eu sou muito espontânea. Não, querido, você é extrovertida. E às vezes a sua extroversão é para, inclusive, você lidar com algum medo, mascarar, né? Nós somos realmente, quantos por cento nós somos espontâneos ao longo de um único dia? Ou quantas vezes eu parei, me julguei, deixei de falar o que eu acreditava, deixei de fazer o que meu coração está lhe pedindo, eu falo, o que alguém vai pensar, o que isso, o que aquilo outro? Deixei de ser espontâneo. Espontaneidade é uma característica muito da criança. O que a inteligência espiritual nos ajuda a fazer, com uma série de ferramentas que são muito práticas para o dia a dia, como aquela, né, que eu compartilhei lá na comunidade. É muito simples e é muito profunda, porque é uma ferramenta do dia a dia que você percebe. Estou carregando essa cruz, não preciso dela, não preciso desse nó, e eu preciso, para anular todos os dias esse nó, eu preciso plantar e regar essa semente todos os dias, né? Então, assim, a inteligência espiritual ajuda a deixar de lado a resistência, que é o que ela traz naquele post, né? Naquele texto do post.
Quando ela fala do Papa Francisco, da aceitação, ela fala que ele está ali numa entrega total, porque ele entende que não está no controle. Controle é uma coisa que cansa muito a nós, divas, porque a gente tenta muito ficar no controle dos filhos, do que os filhos comem, de que eles vão ser, se eles vão ser felizes, se eles vão estar na mesma fé que a gente, do mesmo modo que a gente. Medo deles se frustrarem, como se o sofrimento pudesse ser arrancado e como se a gente tivesse esse controle de verdade. Como se a gente tivesse esse controle. E a gente quer controlar a jornada. A gente quer controlar a jornada do parceiro. O interessante é que no texto fala o seguinte, baseado em que ela fala isso? Porque na hora que vem as notícias oficiais do Vaticano, né, da sala de imprensa, fala assim, o Estado é complexo e tal, porém, ele segue lendo seus jornais, ligou para a comunidade. Fazendo a jornada do que ele faz. O humor não falta, para dizer o seguinte, quer dizer, quando eu faço esse movimento de entrega, de quebra da resistência, as coisas fluem, mesmo sem eu planejar. Assim, elas fluem. E o que é essa entrega? Para mim é uma palavra até mais forte, que é a rendição. Nossa, essa palavra é forte mesmo. Não é? Quantas coisas a gente vai fazendo na vida, no dia a dia, quantas coisas eu já sofri por não aceitar a minha história, por não aceitar que eu vim, lá, família humilde, eu sou uma jornalista, como você pontuou, editora-chefe, sou filha de pais analfabetos. Isso diz muito sobre mim e diz muito sobre a fase da minha vida em que eu tinha vergonha disso, por exemplo, que eu achava que isso não podia fazer parte do meu universo. E ao entender todo esse processo, ao entender a origem, ao fazer as pazes com isso, com a minha história, com o que eu vivi, com o relacionamento abusivo, com o que eu partilhei lá na comunidade, de história de abuso vivido, e de ficar num momento da minha vida, naquele momento de crise, de falar, meu Deus, isso está se repetindo na minha vida. Que história é essa que está se repetindo na minha vida? E a história que está se repetindo na nossa vida é aquilo que a gente não aprendeu ainda. É aquilo que a gente está se recusando a aprender, se recusando a ver para evoluir. E aquilo que está se repetindo, que é uma dor que está na sua história, é o seu principal ativo de transformação da realidade. Então não tem jeito da gente ir para frente se a gente não aceitar essa história, se a gente parar de resistir. A inteligência espiritual, para mim, veio como um processo muito lindo de entender isso, de estar aqui nessa realidade, aprender a não criar resistência com o que a vida está trazendo, não resistir à minha história, entender que a minha história é linda, inclusive a parte que durante muito tempo eu julguei como ruim. Entender que a vida acontece em todos esses relacionamentos que chegaram para mim, inclusive aqueles que me causaram dor extrema. Qual foi o meu papel naquele encontro? Onde foi que eu fechei os olhos, os ouvidos e fiquei ali esperando que aquilo passasse? Em que outros lugares da minha vida eu estava me encolhendo para fingir que aquilo não acontecia? Em que lugares da minha vida eu estava considerando que eu não podia ir além daquela origem humilde para poder crescer e prosperar com toda aquela dor, com tudo aquilo? Em que lugar da minha vida eu estava desmerecendo todas as minhas dores a ponto de achar que não merecia compartilhá-las e que aquilo não seria algo para alguém crescer? E mais ainda, que aquilo não transformaria a minha realidade e a realidade de outra pessoa. A inteligência espiritual vem para trazer esse senso de unidade para a gente aprender a fluir. Primeira unidade comigo. A vida é nos relacionamentos, é nos encontros. E o primeiro relacionamento que a gente tem que olhar é o relacionamento com a gente mesmo. As outras relações que chegam, elas chegam como reflexo, como experiência divina, maravilhosa, que vem para me mostrar algo meu que eu não estou enxergando. Então essa pessoa chega, me mostra algo que eu tenho uma oportunidade de crescer, o outro que vem na alegria, que vem no amor, e também o outro que vem na dor. E sou eu que estou escolhendo com base em crenças, limitações, resistência, com base no meu ego que está operando, com base na minha não aceitação daquilo que eu sou, daquilo que eu construí. Então, resistência é realmente um grande mal, uma grande dor para a gente. O contrário disso é a rendição. É você entregar e em determinados momentos, a única coisa que a gente pode fazer, inclusive, é se render.
Porque a vida está mostrando, porque Deus está mostrando uma série de coisas, os acontecimentos estão, e você, mas eu não quero desse jeito, eu quero daquele jeito, eu não quero nessa hora, eu quero naquela hora, eu estou fazendo, eu tô seguindo o que você está me pedindo, eu estou fazendo isso, é isso, e eu não quero, eu não aceito. Deus, isso que história é essa? É muito importante, Iracema, porque a gente corre um grande risco de exatamente perder a nossa história. E em momentos, a gente já falou muito aqui de redes sociais, é mais arriscado ainda, porque aí eu abro mão da minha história para viver a história do outro, ao passo que eu poderia pelo menos inspirar. Olha que bacana, coisas que inspiram. Às vezes eu chego alguém para mim, uma pessoa que eu nunca vi na vida, nossa, que legal isso, aí você fala, nossa, nunca imaginou que alguma coisa sua pudesse inspirar alguém que você nunca viu na vida. Exato. Inspirar é diferente de você querer ser o outro, né? Então, acho que de você mimetizar aquela história que você nem sabe se ela é real. Se é real. Vocês que trabalham com a grama do outro é sintética. Exatamente. Até para outra. Então, você está ali exposto a uma série. A gente estava conversando também ali com o diretor, muito querido, e a gente estava realmente numa costura maravilhosa, né? Assim, a gente tem essa tendência a ter esse olhar para o outro e achar que o outro tem mais, que o outro é melhor, que o outro é mais capaz. E isso é só o jogo da polaridade. E é o jogo de você... A gratuidade é boa, né? Sim, a gratitude. A gratitude. Que é essa ideia de você perceber e trabalhar o seu olhar para as pequenas coisas em que para você. Sim. Uma coisa para mim, Kênia, que foi ajudando nesse processo, numa das ferramentas simples, para sair desse julgamento, foi todos os dias e todo instante. Até ontem mesmo eu estava no carro e eu estava com isso. Eu sou suficiente como sou. Eu sou suficiente como sou. Os mantras que vão ajudando a gente, trazendo a gente para o chão, sabe? Suas últimas palavras aí pegaram palavras que dão temas, né? Por exemplo, eu sou suficiente, porque a dimensão de insuficiência da mulher é uma coisa absurda, e é por isso que a gente adoece tanto, né? E uma outra palavra que você falou, que eu pensei assim, de uma feminista pega um corte e vê você falando, e escuta você falando assim, a resistência faz mal, porque nós somos resistência, né? Essa coisa travada de luta, de guerra, né? E aí eu lembro de uma colega nossa, eu não quero guerra com ninguém, gente. Todo momento da vida, a última coisa que eu quero é ser guerreira. É isso. Vamos aposentar a guerreira e vamos aprender a viver. Isso vocês já viram, todos nós já vimos também pela internet, né? Gente feliz não enche o saco de ninguém. É até uma música, né? Então, gente feliz é gente que é quando a gente está conectado com a gente, é quando a gente está buscando se resolver, quando a gente está buscando se entender, quando a gente entende, tipo assim, pô, hoje eu não tô pra nada, hoje eu tô, tá como é que bem. fala? Hoje eu tô a capa do não sei o quê, né? Tem umas, tipo assim, o pó da rabiola, hoje eu tô... Os nossos ditados são melhores. E você fala, cara, nem todos os dias, e tá tudo bem, nem todos os dias eu estou me sentindo poderosa, nem todos os dias ou o dia inteiro eu estou me sentindo uma diva, mas o que te torna uma diva? Você está cada vez mais conectado a você e a sua energia, na consciência de que você é Deus. Como a gente pode exercitar isso ao longo do dia, que é algo que a inteligência espiritual traz muito pra gente, é você todos os dias, o tempo inteiro, buscar unir a alegria, a motivação, o entusiasmo, a vulnerabilidade ingênua no sentido de estar receptivo para a vida da criança, a coragem, a força e a sabedoria do adulto, para você se posicionar no mundo, para você ocupar o seu lugar no mundo e levar o que você tem que levar o seu discurso, a sua história, a sua ação, na consciência de que você é Deus no mundo. A gente falou um pouquinho no início sobre isso. Muitas pessoas ficam paradas, não conseguem realizar nada porque elas estão sempre achando que tem que fazer alguma coisa magnânima, alguma coisa gigantesca, que ela tem que encher o Mineirão. Ela vai mudar a vida porque ela vai fazer palestra enchendo o Mineirão. Não. E algo muito importante que eu aprendi para mim a nossa missão começa onde a gente está, com o que a gente tem. A nossa missão é dizer o sim para aquele chamado, para aquele projeto. E a gente não acredita que Deus opera na nossa vida através de pessoas e situações que a gente nem imaginou. Então, se eu me posicionar na vida sem essa resistência, entendendo que se eu sou Deus em ação, o outro também é.
E eu estou a serviço da vida e o outro que chega também está a serviço da vida. Como eu cresço com isso? Quem está ouvindo a gente agora pode pensar assim, nossa, mas é tudo tão fácil assim, é só de eu começar a rir. Não, mas a questão é o processo, começar, é um processo, é você fazer uma escolha dia, né? todo dia de ter essa união para você poder fluir. Nós vamos ter que marcar um workshop. Um workshop? Quem sabe o próximo, porque agora a gente dessa, gente. Tem uma novidade maravilhosa. Nosso tempo está acabando. Eu sabia que não ia dar para falar tudo, mas é para poder ficar aquele gostinho de quero mais e você voltar depois. Volto com prazer. Mas o que acontece? No Viva Sua Real Beleza do ano passado, que foi o tema Fazendo as Pazes Comigo, ou seja, com a minha história, com o que eu estou vivendo no presente e tal, todo mundo comentou na avaliação que sentiu necessidade de aprofundamento dessa questão das emoções, queria ter ouvido mais a Raquel e tudo. E era o nosso desejo que no mês de março a gente fizesse alguma atividade voltada para mulheres. Mas aí juntou o 8 de março, na semana do carnaval, fazer um evento presencial, complicou o meio de campo. E aí, trocando a ideia com o nosso produtor, que tem nos apoiado, ocorreu-nos a ideia de fazer um workshop dividido em 2 domingos ao vivo. Então ele vai ser gravado online, né? Ao vivo online, né? Ele vai ser gravado aqui, porque aí as pessoas podem assistir de onde elas estiverem, né? Sem aquela infraestrutura absurda de fazer um evento presencial. Se ela não puder assistir naquele dia, porque ela tem um compromisso, ela vai poder assistir no decorrer da semana. E como a Raquel falou que para ela conseguir aprofundar no tema, ela precisaria de pelo menos 4 horas, pensa. Pensa nisso. Para começar, né? Então a gente entendeu que a melhor metodologia seria dividir, né, em 2 domingos, 2 horas, dá tempo até de você assimilar e viver aqui alguns deveres de casa da semana. Então a boa notícia que a gente traz hoje é que estamos começando o mês de março agora, e nós vamos finalizar o mês de março no dia 30, que é um domingo, pela parte da manhã. A gente está fechando um horário direitinho, você vai verificar. A gente vai fazer o workshop com a Raquel Araújo, psicóloga, que é especializada em emoções, e a gente vai tratar, o tema vai ser o mapa das emoções, o caminho para uma vida com mais leveza. Fantástico. Né? E essa garotinha aqui, linda, vocês vão ver depois na arte aí que já vai mostrar na tela. Já quero. Tem até um mapa que a gente não colocou na camisa para ficar temporal, e é muito bonito, vocês vão ver aí na imagem agora que está aparecendo na tela. É um mapa com os pontinhos de localização do Maps, é onde você se localizando na vida com essas emoções que você trouxe. E aí me ocorreu que se der certo, e eu tô com muita esperança que vai dar certo, quem sabe o próximo workshop é com Iracema Barreto. Eu já quero. Porque aí você vai ter tempo, mulher, para falar, porque é tanta coisa que você queria falar aqui, mas não vai dar tempo. Fica aí, a gente já tá no nosso caminho. Olha para vocês verem, olha outro chamado. Camisa, gente. Olha que linda. Olha que coisa linda, gente. A preta ficou linda, amorosa, ganhou meu coração. A imagem que traz exatamente isso, né? Esse cabelo multicor, na verdade, simbolizando a nossa diversidade. E uma experiência de leveza, porque ela traz, essa imagem traz a ideia da leveza. Ela está ali como uma mulher plena e receptiva, né? Exatamente. Isso é muito bonito. Ela é uma diva de inteligência espiritual, essa figura. E aí, todas as informações do workshop, a página do Simpla para você fazer inscrição já está aqui abaixo na descrição do vídeo, para você ter informação. E chegou aquele momento maravilhoso da gente presentear aquilo que só as divas sabem fazer, a nossa caneca. Que linda, olha, diva de verdade. Eu adoro isso. Essa ideia do diva, ela traz... Te pegou, né? Demais. Achei legal. Ela traz uma ideia de valor e de verdade que traz uma consciência pra gente se reconhecer. Porque na rotina do dia a dia, na correria, com todas as coisas que a gente enfrenta, eu acho que dificilmente a gente tem essa lembrança de que você, na sua dor, na sua diversidade, nos seus desafios, em todos os percalços, diva traz você é diva, porque diva traz essa energia do merecimento, e muitas de nós achamos que não merecemos. A gente acha que merece a dor, mas acha que não merece o amor. A gente acha que fez algo por merecer, para estar sofrendo alguma coisa, mas eu não fiz para merecer, para ter o amor. E o primeiro amor, né, o amor de Deus que traz essa consciência. Se eu estou nessa comunhão com Deus, então eu me amo, eu amo o meu corpo, eu amo a minha limitação, Ele me fez assim. Aquilo que eu não consigo fazer na energia da diva mesmo, eu digo, então
me capacita, porque se é isso para eu fazer, mas se não, tô devolvendo para você esse peso, porque eu não estou dando conta. Deus, e um entendeu? dos acrônimos é exatamente esse, né? Amada, que é o que eu gosto muito. Consciência de ser amada. Que amada todas nós somos, amada. Mas você receber, né? Trazer essa certeza. Eu sou amada. Gente, nosso tempo batemos os recordes hoje. 50 minutos. Que a gente já tá todo mundo assim, ó. Vamos passar meu presente. Primeiro encontro, primeiro curso com a Raquel, depois Iracema. Já fica isso. Deixa aí nos comentários, olha, eu quero o curso com a Iracema. Aqui, um brinde a esse encontro maravilhoso. Eu digo o quê, gente? Diva pode. Tchau, tchau. Até na próxima terça. Fique ligadinho com a gente, porque, ó, só tema top nesse mês de março. E deixa já sua curtida, sua inscrição, seu comentário e faz. Compartilha. Manda aviãozinho. Tchau, tchau. Tchau, gente.